Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo. Desta quinta-feira eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho 3 temas seríssimos. O principal, mais uma declaração desastrosa, vexatória, inacreditável do presidente da República. Ele estava participando de um evento do G7 na Suíça e tentou dar uma cutucada no Elon Musk. Eu, quando assisti pela primeira vez, juro, eu achava que era uma piada, que ele estava brincando, que ia dar uma risada, mas não! Ele manteve a carranca, ele estava falando sério. E vocês não vão acreditar no que vocês vão ouvir. Incrível, se esse cara não tiver demente, eu não sei o que ele tem. Vou mostrar para vocês aqui também um áudio de uma influenciadora de esquerda entregando o esquema da campanha do Lula em 2022. É uma confissão, tá? Basicamente, ela diz o seguinte: a gente inventava tanta fake news, tanta mentira, que a direita passava o tempo inteiro tentando mostrar, né, desmentir o que a gente dizia e não tinha tempo para fazer mais nada. Em um país sério, abertura de inquérito. Talvez anulação da eleição. Mas no Brasil, a gente sabe que as coisas só funcionam para um lado. E para começar, pessoal, o G7, lá onde o Lula está, né, na Suíça, o Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, que também, né, não está muito bem da cabeça, né? Os vídeos com situações esquisitas do Joe Biden têm se multiplicado. Recentemente, ele estava participando de um evento com o Macron e deu a impressão de que ele estava borrando as calças, né? Mas dessa vez não chega a ser tão extremo, mas é constrangedor do mesmo jeito, tá? Ele estava lá com o Macron, com a Meloni, né, com o primeiro-ministro japonês, outras autoridades, e em um determinado momento ele simplesmente desligou. Os outros líderes estavam ali prestando atenção em uma pessoa, em um paraquedista. Ele virou para o outro lado e começou a olhar para o horizonte, perdido. Aí a Meloni foi lá e puxou ele para o cotovelo, trouxe ele de volta. Tá? Vamos dar uma olhada aí no vídeo. Tá aí o paraquedista, né, guardando o seu paraquedas, e ele vira para o outro lado. Né? Tem um outro paraquedista ali, mas ele vira para o outro lado, pessoal, como, né, do nada. E o Macron percebeu, né, a Meloni vai lá e puxa ele pelo braço, ó, é aqui, vem pra cá. E aí ele puxa um óculos escuro, né? Vejam, ele bota no rosto e pronto, tá resolvido o problema. Completamente fora da casinha. Não tá mais lá. A impressão que a gente tem é de que ele tem lapsos. Ele tá lá, tudo bem, falando aquela coisa que ele... Político às vezes é fácil você ser político, né? Porque vocês imaginam, o Joe Biden está terminando um mandato, já foi vice-presidente em 2 oportunidades, foi senador dos Estados Unidos durante sei lá quantas décadas, então ele está acostumado a dar a entrevista, é meio que no automático. Só que se tiver uma leve mudança no roteiro, ele se perde, ele sai da coletiva, né? Ele solta um anyway, né? Ele aperta a mão de amigos imaginários, ele não sabe por onde ele sai ali de onde ele estiver, né? Então não é uma pessoa... Isso desde 2020, tá, pessoal? Ele já apresentava esses sinais, só que agora tá bem pior. E vocês viram aí, completamente perdido. Não sabe onde tá. Uma hora ele tá lá olhando pro paraquedista, e daqui a pouco ele vira pro outro lado, sai andando do nada e a Meloni tem que trazer ele de volta. Né? Imaginem, gente, o país mais poderoso do mundo. Tudo bem, a gente sabe que quem manda é o Obama. Né? O Joe Biden é um boneco, mas ele é o presidente. Né? E isso como tem americano que ainda vota numa pessoa nessa condição. Incrível, né? Incrível. Agora vamos lá, vamos falar sobre a influenciadora de esquerda, tá, pessoal? Contextualizando aqui para vocês entenderem. No X, antigo Twitter, existem lives, só que é apenas áudio, tá? Se chama Space. É um Space, é uma live, é a mesma coisa, só que sem imagem. E eu nunca participo disso porque eu não participo mais de live, tá? Nem com imagem, nem sem imagem, porque eu não tenho filtro, né? Quando eu gravo o vídeo e quando eu vou editar e vejo que falei uma coisa um pouco mais, né, que pode me prejudicar, eu corto. Agora, na live não tem jeito. Né? Depois que você fala, tá lá. Se alguém tiver gravado, você tá perdido. Então eu evito, né? Já tomei processo demais e não corro mais esse risco. A esquerda não tem esse problema porque, né, a gente sabe como é que funciona, como é a batida do bumbo. Eles falam o que eles querem e nunca acontece nada com eles.
Esta moça estava falando sobre as eleições de 2022 e afirmando que agora eles tinham que voltar a fazer a mesma coisa. Ela classifica o Janones como o guia da campanha. Foi o Janones que venceu a eleição. Tá? Ela diz assim, eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia era entrar no Twitter para dizer o que o Janones estava falando para repetir. E assim foi. Tá? O detalhe mais chocante é o que eu já trouxe na introdução. Ela diz, a gente falava tanta coisa, tanta fake news, que a direita passava o tempo inteiro desmentindo a gente. E não tinha tempo para trabalhar. Né? Vamos escutar o áudio aí e depois a gente volta para comentar. Verdade, mas sabe, é a gente que tem que ir atrás de tudo. Nós estamos exaustos. Nós, influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos. Lula tem que meter logo um Janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições, na campanha. Foi o Janones que comandou a campanha inteira. Não tem como falar que não. Eu já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele para saber do que ele estava falando, para saber sobre o que eu ia falar. Era ele que estava pautando. E aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news, que nem eram tão fakes assim, né? Mas ia desmentir as narrativas da esquerda. Eles não tinham tempo de ficar criando fake news, porque estavam correndo atrás das nossas fake news. É isso que tem que acontecer. Entendeu? E nem era fake news, era, sabe, uma pequena, né, uma leitura enviesada de alguns fatos aí do Bolsonaro. Por exemplo, aquela declaração horrível que ele fez, que pintou um clima com uma menina de 14 anos. Se não fosse Janones peitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto, porque a gente tinha um incentivo ali, tinha um apoio, tinha tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. Olha, isso aí é fraude. Isso é fraude eleitoral. Esse é o gabinete do ódio. Esse é o gabinete. Aliás, na minha opinião, o gabinete do ódio é a redação do Globo. As redações, Globo, CNN, Folha de São Paulo, Estadão, em especial em 2022. Né? Isso aí é a tropa do ódio das fake news, das mentiras. O nome dela é Denise, nunca tinha visto essa mulher na minha vida. Tá? Talvez tivesse visto, mas não lembrava. E, como eu falei aqui, a parte mais grave é aquela. Né? Ela diz que acordava e ia checar o que o Janones estava falando. Era trabalho dela durante aquele dia. Se o Janones falou isso, a gente tem que replicar. Ela deu o exemplo do pintou o clima. Tá? E ela sabe que não foi aquilo que o Bolsonaro quis dizer. Foi uma declaração infeliz. Mas qualquer indivíduo com o mínimo de conhecimento no português, né, e também um pouquinho de boa vontade, sabe que não foi um comentário sexual. Né? Ela sabe disso. E aí vocês viram, a gente pega o que ele falou, um deslize, e dá aquela distorcida. Né? E eles que se virem para mostrar que é mentira, né? E eles não tinham tempo para fazer campanha. Ela diz assim, fake news deles. Fake news, gente, que a gente espalhava. Sempre com esse papo. Agora, ela admite que mentia. Porque dá no mesmo você inventar uma história do zero, ou então você distorcer um fato ciente de que está dando uma interpretação que não condiz com a verdade. É isso que ela falou. Tô errado? Não. Então tá aí. Isso é fraude. E você percebe ali, não apenas que não eram indivíduos, um aqui, outro ali e tal, não. Era uma prática comum entre os influenciadores do Lula. Né? E também que ela quer repetir o modus operandi. Ela quer voltar a fazer aquilo. Ela quer uma pessoa que dirija a mentirada. Inclusive, sugere que o Janones assuma SECOM. É bizarro. Apenas imaginem que esse áudio fosse de um bolsonarista. Se o Ed Raposo, fala um negócio desse. Eu falo pra vocês aqui, gente, com a consciência mais limpa, mais tranquila do mundo. Não existe gabinete do ódio. Modéstia à parte, eu bati 400 mil pessoas, 400 mil seguidores no YouTube. Eu tenho, 300 mil no Twitter, 70 mil no Instagram. Eu acho que eu tenho tamanho suficiente para fazer parte de um gabinete do ódio, caso ele exista. Mas não existe. Nós somos descoordenados. Nós brigamos entre nós mesmos. A gente teve uma briga essa semana. A direita vive tretando.
dentro das próprias bolhas da direita. Gabinete do ódio, assim, é a coisa mais distante possível da realidade dos influenciadores da direita. Eu tenho amigos no meio. Eu tenho amigos que se tornaram deputados federais. E nem sempre eu concordo com eles. Nem sempre eu concordo com influenciadores que não são políticos. Mas eu evito a treta pública. Posso conversar nas internas. Agora, nós não temos um discurso uníssono, unificado. Nós não temos. Agora, ela diz ali. Era o Janones pautando e eles seguindo. E aí? Quem tem o gabinete do ódio? Pergunta aí pro Xandão. Agora vamos lá, vamos conversar sobre o Lula, pessoal, porque eu já venho batendo nessa tecla há um bom tempo. Se o Lula fizer um teste cognitivo, ele não passa. Eu sei que as pessoas vão dizer, isso é cachaça. Pode ser que a cachaça ajude. Ano passado, eu recebi uma informação de uma de esquerda, uma pessoa da esquerda, tá, que tem ali contato não direto, tá, mas em segunda pessoa com o Lula, e disse que havia uma preocupação muito grande porque ele tinha voltado a beber demais. Ele não tinha parado de beber, mas ele estava bebendo muito, mas muito mesmo, de passar o dia inteiro na cana. Tá? Não sei se isso aí mudou, porque a pessoa me pediu o segredo e eu confesso, eu falei. Tá? Eu acabei falando. Enfim, ela tá certa de não falar mais comigo. Então, eu não sei se ele continua enfiando o pé na jaca, como ele estava nessa época, de acordo com essa pessoa. Mas não é só o álcool, gente. Não é. Existem danos ali. Né? Ele não tá bem da cabeça. A demência ali, eu acredito que não seja mais nem inicial, tá? Talvez até já avançada. Você perde o filtro, você fala qualquer coisa, você não se importa mais, você não quer mais nem saber. E é isso que a gente vê o Lula fazendo. Toda vez que você coloca o microfone na frente do Lula, tem uma pérola. Por quê? Porque ele não pensa mais antes de falar. Sintoma clássico de demência. Tá? Vamos escutar o áudio aí e, e vocês vão entender o que eu estou falando. Com certeza vocês vão concordar comigo. Nunca antes o mundo teve tantos bilionários. Estamos falando de 3 mil pessoas que detêm quase 15 trilhões de dólares. Vou repetir. Estou falando de 3 mil pessoas que detêm fortuna de 15 trilhões de dólares. Isso representa a soma do PIB do Japão, da Alemanha, da Índia e do Reino Unido. A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais. Certamente tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra, para não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. Gente, me digam, isso aí é coisa de uma pessoa normal? Eu não posso mostrar as imagens, tá? Direitos autorais, mas eu fiquei esperando ele dar uma risada. Ele tá brincando, ele tá zoando. Ele vai dizer assim, brincadeira, pessoal. Claro que é brincadeira. Mas não, ele tava falando sério. Bilionários que têm projetos espaciais com o objetivo de encontrar planetas melhores, eles se mudarem para lá e deixarem aqui na Terra os trabalhadores que os tornaram ricos. Eu pensava que era o contrário. Que eram os bilionários que davam dinheiro para os seus funcionários. Mas não. Pro Lula, mais importante do que o Elon Musk são os funcionários dele. Ele deve tudo que tem aos funcionários, não o contrário. É interessante porque quando ele começou a demitir um monte de gente do Twitter, eles reclamaram. Né? Então, vocês veem que eles sabem que a coisa não é assim. Mas não, ele estava falando sério. Ele estava falando sério. Eu não chequei esses números que ele apresentou. Tá? Ele disse, são alguns bilionários que detêm 15 trilhões de dólares, equivale ao PIB do Japão, da Austrália, do Reino Unido, da Índia e tal, somados. Eu não sei, ele tem aquela mania, ele já tem um vídeo dele falando, a gente sai soltando número por aí, né? E as pessoas vão acreditando, vão gostando e tal. Mas eu achei, a maneira como ele falou ali, parecia que ele sabia do que estava falando. Agora, quando ele constrói um argumento em torno desses números, aí ele se perde completamente. Não só
pelo fato de achar, né, que o Elon Musk é quem depende dos funcionários, assim como colonizar outros planetas é uma coisa tão distante da nossa realidade, assim, tão absurdamente distante, que provavelmente o tataraneto do Elon Musk não verá um outro planeta sendo colonizado. Mas, na cabeça demente do Lula, é possível, já nos próximos 20, 30 anos, né, que é o tempo que o Elon Musk ainda tem de vida. Bizarro. Esse cara é o presidente da República e está nos representando lá fora. Essa fala dele vai repercutir no mundo inteiro. As pessoas vão olhar e vão dizer: esse maluco é o presidente do Brasil. Esse cara. Mesma coisa que falam quando vem imagens do Joe Biden. Que loucura, né? Que loucura. Um forte abraço e a gente se vê por aí.